Olá, olá amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. O título de hoje é: Esta geração não teve o privilégio de ver e vivenciar a glória e a essência de Deus. E aqueles, digamos aqui, e os que vivenciaram, não têm vivenciado mais. Escolheram a vaidade e a glória se foi. E quem deveria mostrar, apresentar, repassar, retransmitir a essência e a glória de Deus, não o fizeram. Como consequência, a geração atual colhe o fruto amargo de não se inclinarem, ou daqueles que vieram antes, de não permanecerem vivenciando a glória de Deus. Optaram pela vaidade, optaram pela vanglória, optaram pelo egoísmo, o egocentrismo, optaram por si só. Porque o Evangelho de Cristo, ele é pregado como unidade. Um Evangelho que inclui, que une, que nos faz viver em comunhão plena uns com os outros. Quando não vivenciamos a glória de Deus, colhemos os frutos da injustiça. A injustiça da raça humana. Consequentemente, outros agentes entram em cena, o inimigo invisível das nossas almas. Em Hebreus capítulo 4, em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, tem uma palavra que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, do que viria, e recaíram, ainda há uma esperança, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, o expõem à vergonha. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que sintetiza o comportamento do ser humano, ao longo do tempo. O ser humano, quando ele prova das coisas boas, ele passa um período vivenciando aquilo e depois, devido ao que vai surgindo ao longo da jornada, ele vai mudando de ideia. Aquilo que lhe fazia bem, ele abre mão do bem que ele poderia ter, ele prefere pagar o preço amargo do pecado sobre a sua vida por um momento de vaidade. O verso 6, o capítulo 6, e a partir do verso 1 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo. E isso faremos se Deus o permitir. Aí, a partir do verso 4, começa a falar: porque é impossível os que de outra vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro, recaíram. E como consequência, colhem os frutos do mal
as frustrações, né? As relações estremecidas, a rebeldia, o divórcio, casamentos e famílias destruídas. Nós vivemos numa sociedade pulverizada. Vivemos numa sociedade em que ninguém sabe realmente o que quer ser. E isso é pregado e é ensinado nas escolas, nas faculdades, é ensinado na sociedade como um todo. E isso está sendo aplicado também dentro de algumas organizações que se dizem igreja. Você está entendendo? Então, eu coloquei aqui um texto, né, para poder sintetizar o que li no início, dizendo: e os que vivenciaram não têm vivenciado mais. Quantos homens e mulheres de Deus que viveram a essência da glória de Deus, transmitiram por um período essa essência, e hoje os tais estão num nível acima do que eles estavam anteriormente, conseguiram alcançar pela misericórdia de Deus privilégios, foram abençoados por Deus, muitos enriqueceram, porque a bênção veio. Eles produziram tanto que prosperaram, mas não permaneceram naquilo em que eles realmente aprenderam e que lhes trouxeram até aqui num nível acima do que eles começaram. Como consequência, a geração atual não tem conseguido vivenciar a glória de Deus. Se a glória de Deus, lá no capítulo 15 de Êxodo, Deus reclama, né, com Moisés: olha, eu não vou mais no meio desse povo, porque é um povo rebelde, é um povo obstinado e tal. E Moisés diz: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E Deus não foi mesmo. Ele falou: Moisés, eu não vou, eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês, e ele terá as prerrogativas para tomar a decisão quando caso acontecer algum. E se algum sair fora, será extirpado. Parece uma palavra pesada, né? Porque nós estamos vivendo uma geração em que faz todo tipo de coisas estranhas e erradas, e quando é chamado à correção, se aborrecem. Vivemos numa geração que nós estamos presenciando, nesses últimos tempos, um estado de rebeldia constante. Então, como era para poder acontecer isso lá atrás, porque quando eu era jovem, nos anos 80, 90, eu vivenciei esses momentos maravilhosos em que nós nos encontrávamos para nos reunir diante do Todo-Poderoso, e Deus nos abençoava tanto que nós tínhamos o privilégio de sentir a graça de Deus. Hoje, quero ser sincero com você aqui. Quando alguém diz que sentiu a presença de Deus, ele não sentiu nada. Quando, em algum caso específico, esporádico, pode acontecer que Deus se manifeste. Mas se algum povo reunido clamar a presença de Deus e ele chegar ali, escute bem o que eu estou falando com você. Se Deus chegar naquele ambiente, né, onde tem o engano, a prostituição, o adultério, pessoas convivendo, servos de Deus e servas de Deus, que se dizem servas de Deus, vivendo com pecado escondido, com traição, com adultério, homens vivenciando com amantes e tudo mais, aonde tem o pecado de fornicação, do envolvimento do solteiro com o casado, aonde tem o pecado de prostituição, o solteiro que não está casado estão vivendo como se fosse marido e mulher. Estou falando no meio do povo de Deus, que lá fora já tem. Agora, acontecendo essas coisas todas, clamam para que Deus se manifeste e chegue. Se acontecer algum movimento depois que clamarem, Deus não chegou.
Ele apenas passou e não ficou. Porque se ele ficar, muitos não poderão sair dali vivos. No dia que Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus falou com Moisés: Moisés, você me pediu coisa difícil, porque homem nenhum me viu face a face. Mas faz uma coisa para mim. Você quer ver mesmo você quer ver mesmo a minha glória? Esconde atrás daquela pedra e eu vou passar. A palavra de Deus diz que Moisés se escondeu atrás da pedra, e mesmo o Todo-Poderoso passando, ele ainda colocou a mão na frente para diminuir o fulgor da sua glória, para que Moisés não fosse morto. As pessoas lidam e falam o nome de Deus, mas não conhecem o nome do Deus com quem eles falam. Alguns acham que Deus é um atendente de balcão, enquanto esta geração achar que Deus é um atendente de balcão, achar que Deus é um qualquer, e não respeitá-lo como deveria respeitar, colherão o fruto amargo do pecado. Nós vivemos nesses últimos dias um estado de rebeldia. Rebeldia é quando eu desconsidero aquilo que me faz viver. Rebeldia é quando eu, com as minhas ações, eu chamo a morte para vir sobre mim, de maneira irresponsável. Você pega um garoto, por exemplo, vou citar exemplos práticos. Você pega um garoto, igual eu já vi muitas vezes vindo para casa, eu tenho um trecho aqui, numa região onde eu vinha para casa do serviço, e tinha uma reta. Então você tinha ali mais de 40 motos ali, disputando racha. Então ia de grupo em grupo, eles disputavam racha. Alguns deitavam em cima da moto. Não é verdade? Então, como consequência daquela rebeldia daqueles meninos ali, praticando um racha numa rodovia onde passa caminhões pesados carregando as cargas extraídas das indústrias aqui, colocando em risco a vida do caminhoneiro e a vida de outras pessoas e a sua própria vida. Isso é uma rebeldia. Isso é uma ação irresponsável de pessoas que não se preocupam nem com a sua vida e nem com a vida do seu próximo. Quando uma pessoa que se diz servo de Deus, ele desce para o estado de rebeldia, ele não está se preocupando nem consigo mesmo. Se ele tem família, não está se preocupando com a sua família. Se ele tem irmãos, pessoas com quem ele convive na casa de Deus ou no convívio cristão, ele está sendo irresponsável consigo mesmo, sendo irresponsável com a sua família, sendo irresponsável com as pessoas que estão à sua volta. O estado de rebeldia não permite que esse cristão consiga enxergar o mal à sua volta. Aparentemente tudo parece normal. Aparentemente tudo parece que é certo. Aparentemente parece que as decisões que essa pessoa tomou é a mais acertada. Quando nós nos ausentamos da glória de Deus, não tem coisa melhor quando nós nos ajoelhamos, nos inclinamos a buscar a Deus e Ele se manifesta para nos trazer conforto, para nos trazer paz. Não é esse espetáculo que nós estamos vivenciando aí, não. Quando a glória de Deus ela se vai, o que fica são as manipulações humanas. As grandes reuniões que temos hoje estão enfeitadas de efeitos, púlpitos escuros, globos coloridos, fumaça saindo do chão ou do palco. Tudo aquilo ali é um mecanismo que gera nas pessoas um tipo de emoção que termina quando sai da porta do culto para fora. Mas aonde a glória de Deus chegar, ela vai com a pessoa para casa. Chegando em casa, ela transforma o coração dos outros que estão em casa. Se a mulher tem um marido que não é crente, ele vai desejar ser um servo de Deus, porque a glória de Deus está naquela mulher. E agora ela convence, o Espírito Santo convence aquele homem a poder ser um servo de Deus.
Mas o que nós vemos hoje é o contrário disso. Vemos um grande número de assassinatos, de feminicídio. Na verdade, quantas mulheres têm morrido aí, sendo assassinadas pelos seus maridos, porque não aceitou o fim da relação. Mas isso é fruto de quê? Nós, os servos de Deus, deveríamos estar fazendo o nosso papel como cristão para trazer paz e tranquilidade ao mundo. Mas nós estamos olhando para nós mesmos, estamos olhando para o nosso próprio ego. Nós vamos prejudicar aqueles que querem aceitar a Cristo como Salvador e vamos perder a nossa salvação também. Mas no livro de Hebreus diz, no versículo 6, e recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento. Precisa haver arrependimento para que Deus possa abençoar essas pessoas. Porque senão, as frustrações, os distúrbios, os conflitos, as divisões, as relações estremecidas, as rebeldias, divórcio, famílias e casamento destruído, estas coisas persistirão. Mas se os servos de Deus, eles se posicionarem como eleitos do Senhor, jamais essas coisas acontecerão. Eu vou te dizer, se nós, servos de Deus, olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós nos posicionarmos como eleitos do Senhor, cumprirmos o nosso papel, teremos uma sociedade menos violenta, teremos filhos obedientes, teremos famílias estruturadas. O que está acontecendo nos tempos atuais é que individualmente as pessoas estão olhando para si mesmas, não se preocupando com o seu próximo. E tudo isso está incluído na vaidade, na glória momentânea que o ser humano acha. O ser humano, aí olha só, porque a terra que embebeda da chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Como podemos dizer que somos servos de Deus e não se preocupamos nem um pouco com a nossa própria salvação? Como podemos dizer que adoramos e servimos a Deus e obedecemos a Ele, se não se preocupamos com o nosso próximo? Muitos falam de amor da boca para fora, mas na prática não produz esse tal amor que tanto clamam. Porque o amor, para ele aparecer, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso cumprir alguma coisa. O que nós estamos vivendo hoje são pessoas vivendo as incertezas das suas emoções. Querem ir para o altar, gastar um dinheiro, mostrar para todo mundo uma glória humana. Daí a pouco estão separados, divididos, filhos sem saber o rumo para onde ir. Sim, são assediados por organizações, daqui a pouco estão envolvidos na violência, daqui a pouco nós ouvimos na notícia que alguns deles foram assassinados. Isso porque os que vivenciaram a glória de Deus não trabalharam para mantê-la. E a manutenção da glória de Deus nas nossas vidas depende da nossa inclinação diária, da nossa busca diária, da nossa obediência diária. Esta geração em que nós estamos vivendo estão amargando a irresponsabilidade daqueles que antes foram iluminados e hoje desceram a ladeira, desceram para o Egito de mundanismo, olhando apenas para si mesmo, para o seu egoísmo, para o seu egocentrismo, e esquecendo que o Evangelho de Cristo é feito de repassarmos a sua essência da salvação. O Evangelho de Cristo, ele é feito dessa forma. Eu recebi a bênção de Cristo, agora eu passo para o meu próximo, e o meu próximo vai passando para o outro. Mas quando eu paro para olhar para mim, para a minha própria vaidade,
eu deixo de praticar as boas obras. Eu entro num estado de rebeldia e eu penso que aquele momento é bom, mas eu estou criando uma armadilha para mim, para os meus familiares, criando uma armadilha para as pessoas a quem me rodeio, porque eu vou convencê-las a aderirem ao meu pensamento e a sair do pensamento de Cristo, que é se afastar do pecado. Que Deus abençoe a sua vida. É apenas uma prévia. Dá uma lida em carta de Hebreus. Hebreus 12 também diz, né, só para fecharmos, Hebreus 12, eu não queria que esse vídeo ficasse grande assim. Hebreus 12, o que está dizendo? Né? Hebreus 12, acho que ele diz, segui a paz com todos. Hebreus 12, verso 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ter paz com a pessoa não significa você deixar de ser o servo de Deus e obedecê-lo. Aqui está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação. Tem que ter paz com seu vizinho, com seus amigos, com a sua família. Mas se você não for santo, não buscar a santificação, não terá condições de ver o Senhor. Porque quem busca a santificação se afasta do pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Nós conversamos numa próxima oportunidade. Olha, curta, comente e compartilhe esses vídeos para que pelo menos uma pessoa seja ajudada. Essa é a nossa missão, ajudar alguém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.